No Brasil do pós-pandemia, quase 125 milhões de pessoas convivem com algum grau de insegurança alimentar. Depois de uma década de esforços, o país voltou a figurar o mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Segundo pesquisa da Rede Pensan, atualmente cerca de 33 milhões de brasileiros não têm o que comer e não sabem quando terão uma próxima refeição. O Estação Livre de hoje quer discutir esse assunto, fazendo um panorama da situação e mostrando iniciativas que ajudam a melhorar esse quadro. Segurança alimentar é quando as pessoas têm acesso aos alimentos em quantidade e qualidade o suficiente para atender às suas demandas. Aprender a fazer alimentação para fornecer aqueles que ainda estão na situação de rua. Nós chegamos ao cálculo de 33 milhões de pessoas passando fome em todo o país no início deste ano. O Mesa Brasil tem como objetivo promover a segurança alimentar e combater o desperdício de alimentos. Com R$1, em nenhum lugar no mundo eu comeria. Com R$1 em outro lugar não conseguiria comer nada. Com R$1 você não consegue comprar nenhum pãozinho. A gente tem muitos agroquímicos nos pimentões, morango, abacaxi. Então são frutas e legumes que têm as concentrações um pouco mais altas de agroquímicos, sim. A comida a gente não só encontra nos mercados, mas sim que é possível se plantar e colher do seu próprio alimento. Então, quando a gente dá essa possibilidade para essa mulher desenvolver um bom trabalho, de ter um salário justo, é muito gratificante para a gente. E para falar sobre segurança alimentar, eu recebo aqui a chefe de cozinha ativista Bela Gil e o advogado especialista em direitos humanos Jefferson Nascimento. Durante a pandemia, os preços dos alimentos subiram vertiginosamente e impuseram ainda mais dificuldades a quem já tem que lidar com a baixa renda para poder botar comida na mesa, né? E esse é o caso da Alice Coelho, que está desempregada e que tem que contar com a ajuda dos amigos e dos familiares para cuidar da dieta especial do filho, que trata um câncer e que tem enfrentado problemas com obesidade. Segurança alimentar é quando as pessoas têm acesso aos alimentos em quantidade e qualidade o suficiente para atender às suas demandas nutricionais. Diversos estudos têm mostrado nos últimos anos os malefícios dos alimentos ultraprocessados na saúde humana e na saúde planetária. Hipertensão, diabetes, obesidade, câncer, e mortalidade por todas as causas. Eu estou desempregada já tem mais de 10 anos. Porque eu descobri o diagnóstico do João, ele tinha 11 meses. E de lá para cá ele teve meduloblastoma, né? E aí ele fez o tratamento, e aí ele fez 4 infusões de célula-tronco, fez quimioterapia, e agora ele faz terapia todos os dias. Então eu fico mesmo impossibilitada de trabalhar. E aí eu recebo um benefício, que é o LOAS, né? Que é o que a gente vai se virando. E a alimentação do João vem tudo por conta desse salário, R$ 1.210. A alimentação do João desde sempre teve que ser mais regrada. Então, tipo queijo branco, pão 100% integral, farelo de aveia integral, aí é granola que tem que fazer em casa, entendeu? Fruta, legumes, peixe, frango, arroz integral. Com meu salário não dá, não, amigo? Então, quando a gente fala de insegurança alimentar, a gente não pode deixar de falar de renda. No Brasil, assim, muitos dados nos mostram que pessoas pretas e pardas são pessoas que estão no nível inferior de renda.
teve um aumento de preço, né, bem abusivo. Então aí você termina optando pelo mais barato. O João ganhou muito peso, muito. Nossa, ele ficou bem gordinho. Alguns estudos, algumas pistas têm mostrado, mais ou menos no meio da pandemia para cá, é que essa alternância nos preços, ela possivelmente ia alterar para mais ou menos o segundo semestre desse ano. Ou seja, os alimentos ultraprocessados, eles ficariam mais baratos do que esse padrão de alimentação baseado em alimentos in natura ou minimamente processados. Se eu sou vista como cidadã na hora de pagar o imposto, por que eu não posso ser vista como cidadã também na hora de fazer, vamos fazer uma isenção de imposto para tal empresário que possa chegar, dar serviço para essas mulheres, então vamos ajudar na renda dela. Não precisa vir só com doação, coitadinha, porque não existe nenhuma coitadinha. Existem mães que estão passando por necessidades com seus filhos e que querem de alguma forma sustentá-lo de uma maneira decente. E o pessoal da cultura... Que veio te conhecer e te deixar famoso. Você não queria ser famoso. Veio me conhecer e me deixar famoso. E um beijo. Beijo. Então eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que eu tenho na minha vida, que me ajudam, que ajudam o João. Agradeço muito por ele ser, tão amado, tão abençoado. Eu agradeço infinitamente. Mas eu gostaria que outros Joãos da vida tivessem outras pessoas assim tão abençoadas quanto o meu tem. Sabe? Que a vida de todos fossem tão abençoadas quanto a nossa, né, mãe? Te amo. João, e a gente quer que você fique famoso e também saudável. Um beijo aí pela sua recuperação. Jefferson, a gente ainda não está especificamente falando de fome aqui, assistindo o VT da Alice e da família dela, mas a gente fala dos números de segurança alimentar que caíram muito. A gente consegue explicar para o pessoal de casa como é que a gente chegou até aqui? Sim, eu acho que elementos importantes já foram trazidos muito bem, né, pelas entrevistadas do VT que a gente acompanhou. Acho que o principal elemento que deve ser levado em consideração é justamente a queda da renda geral da população. E isso, considerando quanto mais pobre a pessoa é economicamente, maior a parcela da renda dela ela gasta com alimentos. Então, a gente tem uma conjugação de fatores que leva esse cenário de aumento da inflação, principalmente da inflação de alimentos, e a população mais pobre, que gasta uma parcela maior da sua renda com alimentos, acaba sendo duplamente impactada. Ela está ganhando menos e os alimentos estão custando mais. Bela, e a gente viu ali na reportagem que tem uma questão que nesses momentos os alimentos ultraprocessados começam a ficar mais acessíveis e se tornam uma escolha da população. Como é que a gente pode pensar num cenário em que as pessoas estão com essa dificuldade econômica de fazer compras, mas que elas se preocupem com os alimentos? É uma questão importante de ser pensada, mas a gente acaba, na verdade, retirando a oportunidade de escolha dessa pessoa, né? A pessoa que não tem dinheiro para comprar um alimento saudável, ela realmente não tem escolha. A questão ali vira sobrevivência. Ou ela come o que ela pode, ou ela não come. Então, eu acho que a gente precisa de uma retomada forte, né, das políticas públicas que deem acesso a essas pessoas a uma alimentação saudável. E na Santa Cecília, região central aqui de São Paulo, a Cozinha Escola Solidária promove uma ação que acolhe duplamente a população em situação de rua. Profissionaliza as pessoas para o mercado de trabalho na área da gastronomia e ainda alimenta a gente que não conseguiu sequer um teto para morar. A nossa função aqui, a minha função, a função dos meninos, é a produção de alimentos para doação a moradores de rua, onde aqui a gente produz 750 marmitas diárias. A formação da população em situação de rua para o mercado de trabalho, onde está um mercado aberto, com mais possibilidade de empregabilidade, isso é um ganho muito grande para
toda a população, não só a população em situação de rua, mas também o próprio mercado de trabalho que tem uma carência de mão de obra capacitada. Você está ou estava em situação de rua? Estava. Vivi 20 anos. 20 anos, situação de rua. Você está com quantos anos? 33. Quando eu comecei eu estava, agora eu já não estou mais. Agora eu tenho o meu canto já. Eles recebem um salário de R$ 1.300. A gente começa a cozinhar às 6 da manhã, geralmente termina por volta de meio-dia, meio-dia e meio, depende muito do cardápio. É uma galera que precisa de oportunidade, uma oportunidade que realmente queiram ensinar, queira mostrar para essas pessoas uma profissão, queira dar uma profissão de verdade. Ele sai da rua, aprender a fazer alimentação para fornecer aqueles que ainda estão na situação de rua. Todos os dias a gente tem um cardápio diferente. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo uma calabresa frita, arroz, feijão, salada de beterraba cozida e uma batata cozida também. Era vida diferente, eu vivia muito diferente, tinha que ficar correndo atrás da minha comida, não tinha tempo para trabalhar e nunca tive a oportunidade, apesar de ter tentado. É muito bacana, né? É que todo homem quer ter, né? Quer ter uma situação, ser independente, não somos mais crianças, então a gente temos que ter até dar com a própria perna, né? E agora eu tenho minha oportunidade, tenho minha família, tenho minha vida, tenho meu lugar, principalmente. Tá sendo bom, né? Porque para quem saiu da rua, essas coisas, passou a vida inteira na rua, agora tendo uma renda assim, tá sendo bem gratificante, né? Quero paz e arroz, amor é bom e vem depois. Eu quero paz e arroz, amor é bom e vem depois. A gente volta daqui a pouquinho. E o Brasil é o quarto país que mais produz grãos no mundo. E mesmo assim, nada menos do que 33 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar grave. E isso quer dizer que essa população simplesmente não tem o que comer e convive com a fome. A nossa rede, né, a rede Pensan, realizou um inquérito sobre insegurança alimentar entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. Identificou que mais de 60% dos domicílios brasileiros estavam em algum grau de insegurança alimentar. E, na insegurança grave, 15,5% dos domicílios. Para traduzir o seguinte, em 10 domicílios, eu teria 6 em algum grau de privação alimentar. Pensando na insegurança grave, que é quando a pessoa não tem o que comer, e isso também alcança as crianças da família, nas famílias nós chegamos ao cálculo de 33 milhões de pessoas passando fome em todo o país no início deste ano. A nossa pesquisa mostrou que nas famílias com insegurança alimentar moderada e grave no Brasil, 70% deixaram de comprar carne, 50% mais ou menos deixaram de comprar arroz e feijão. Acima de 60% deixaram de comprar vegetais e frutas. Eu tenho a Alexandra, a Andressa, a Alessandro, Arthur, Alexandro e Ezequiel. Entendeu? Que eu tenho. Que mora comigo. A minha mais velha mora com o marido dela. Mora comigo é só os 5. Tá difícil porque as coisas tá tudo caro. Um prato de comida tá R$20, uma galinha tá 40, o arroz tá quase R$20. E R$50 não é nadinha, mas ainda é R$100. Não é mais nada, o dinheiro vai embora. Tem que comprar sabão, lavar a roupa dos meninos, tem que fazer as coisas. Tudo vai embora. Pobreza por pobreza, sou pobre em qualquer lugar. A fome é a mesma fome que vem me desesperar. Já era grave em 2020, quando nós fizemos a mesma pesquisa e identificamos 19 milhões de pessoas passando fome. Nesse ritmo de um crescimento de acima de 50% do número de pessoas passando fome por ano, se nada for feito, nós vamos dizimar uma população.
Tá tudo aumentando, não tá abaixando nada, não. Até o gás já aumentou. Eu ganhei um fogão da minha filha, minha mais velha, me deu um fogão de 2 bocas. Aí tem vezes eu tenho que cozinhar no fogão, eu boto, tem vezes tô sem gás, aí eu boto no fogão elétrico. Porque eu comprar o gás, eu não tenho dinheiro para comer, ou o gás ou comida. Porque o gás já aumentou, diz que ia abaixar, nunca abaixou o gás. Quem nasce no Nordeste também nasce brasileiro. E o brasileiro, ser humano, sempre teve coração. Nunca deixou na desgraça outro brasileiro irmão. Em 2013, quando o Brasil estava tão bem de políticas sociais e de proteção, e de emprego, e de proteção à cidadania, que nós, inclusive, saímos do mapa da fome, os movimentos sociais fizeram muita diferença ao alimentar nossas populações desprotegidas no país. E foi por isso que a situação não foi a pior do que essa que já observamos. Hoje nós estamos numa situação mais grave, mais sensível, mas nós temos tecnologia social, temos mentes e corações para resolver a situação. Nossa, Bela, essa é mais uma dessas reportagens que a gente termina de assistir assim, com a voz embargada, o coração apertado, né? A alimentação adequada é um direito constitucional. Uhum. A seu ver, onde a gente falhou? Um tempo atrás a gente conseguiu acertar o caminho, sabe? Eu acho muito através de políticas públicas que deem acesso o acesso, né, a conhecimento para as pessoas entenderem, saberem o que elas devem comer, o que é uma alimentação saudável e adequada, né? O Guia Alimentar para a População Brasileira tem um papel muito importante nisso. É um guia premiado, muito rico mesmo. Então, esse acesso à informação, ao conhecimento é fundamental. A gente precisa, né, do acesso financeiro e do acesso físico e geográfico ao alimento. Então, né, a gente sabe que tem pessoas que moram em desertos alimentares, que têm que percorrer metros ou quilômetros de distância para achar uma fruta fresca, para achar um pé de alface, para achar tomar água. Exatamente. Então, isso também é super importante. A questão do próprio acesso a ferramentas, né, tecnologias para se fazer o alimento é necessário. E aí a política pública, por exemplo, do programa 1 milhão de cisternas foi fundamental para que levasse água para o semiárido, onde as pessoas pudessem passar um café, pudessem cozinhar um feijão, porque não adianta conseguir plantar o feijão, mas não ter água para cozinhar. Quando o governo priorizou o combate à fome no Brasil, a gente produziu políticas públicas que foram fundamentais para que a gente realmente tirasse o Brasil do mapa da fome. Mas, obviamente, com o desmonte disso, a gente vê a situação atual, onde mais da metade da população não sabe quando que vai fazer a próxima refeição. Então, eu acho que, como foi muito bem colocado, né, no final, a gente tem tecnologia social para combater a fome, como diz o grande geógrafo Josué de Castro, a fome não é um problema técnico e sim político, porque a fome ela realmente é uma ferramenta de manipulação da população, porque uma pessoa com fome aceita qualquer coisa. Então, eu acho que a gente tem realmente tecnologia social. O que falta é boa vontade, né? Vontade política para transformar. Jefferson, e o Brasil, no entanto, tem batido recordes de produção de grãos e a gente tendo aí essa população sem ter o que comer, sem saber o que vai comer. O agronegócio não consegue colocar comida na mesa do brasileiro ou não tem interesse? Bom, eu acho que mais não tem interesse do que não consegue. Acho que é importante mencionar que esse cenário de grande produção que tem aumentado ano a ano, ele também se beneficia no contexto de hoje do fluxo internacional, do aumento dos alimentos, que faz com que, para quem produz no Brasil, seja mais vantajoso exportar esses produtos do que vender no contexto interno. Há diversos exemplos disso. Acho que talvez um bem exemplificativo é o caso do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil, que teve, nos últimos anos, quase duplicado a sua área de produção de soja, né, que é o maior produto de exportação alimentar do Brasil, né? E redução das áreas de plantio de arroz, que é um dos alimentos que mais teve impacto pela inflação
e é o que está na mesa da maior parte das pessoas do Brasil. E só contribuindo um pouco sobre essa questão tributária, inclusive, porque eu acho realmente um absurdo o setor do agronegócio, o setor dos agrotóxicos, terem 30% de redução de impostos. E todos os outros setores da sociedade, né, econômicos pagam 35% de imposto. Por que os agrotóxicos, o setor dos agrotóxicos tem essa isenção tão grande para produzir alimentos que a gente sabe que são a base de produtos ultraprocessados, né? Soja, milho, trigo, açúcar, né? Cana-de-açúcar, essas monoculturas, né? Que é o que as pessoas do agro têm orgulho de dizer, né? Que está ali segurando o Brasil nas costas e gera quase 30% do PIB, né, nacional, são ingredientes base de produtos que a gente sabe pela literatura que fazem muito mal para a saúde. E criado em 1994, o programa Mesa Brasil tem mobilizado 1.100 empresas doadoras de alimentos entre supermercados, restaurantes e pequenas indústrias. São produtos que sobram nesses estabelecimentos e que são distribuídos para instituições sociais, onde a comida está em falta, como creches, abrigos e centros de convivência. De janeiro a setembro de 2022, foram distribuídas mais de 4.000 toneladas de alimento em 86 cidades do estado de São Paulo. O Mesa Brasil é um programa do SESC que tem como objetivo promover a segurança alimentar e combater o desperdício de alimentos. Para isso, a gente une dois lados, onde o alimento está faltando e onde sobra. Onde sobra, né, são empresas doadoras, né, supermercados, atacadistas, que tem ali um alimento que perdeu o valor comercial, mas que está com as suas condições nutricionais perfeitas e pode ser consumido. Então a gente retira nesses locais e leva para instituições sociais onde há aí uma condição de vulnerabilidade. Aqui é um centro de crianças e adolescentes, né? E aqui a gente atende crianças de 6 até 14 anos. São crianças que têm vulnerabilidade, né? E outras são crianças que os pais não têm com quem deixar. A gente recebe quase toda semana do Mesa Brasil frutas, verduras, legumes, além de bolachas, sucos. Muitas trazem pra gente que a principal refeição delas é aqui, né? Então a importância do Mesa Brasil nesse sentido é enorme. Muitos pais perderam o emprego, né? Então assim, é difícil você propor que na casa dessas crianças tenham esse tipo de alimentação, porque às vezes eles só têm o básico. São cerca de 170 mil pessoas impactadas de alguma forma por essa doação. Para conseguir, né, sustentar e ampliar essas ações, a gente precisa de mais doadores. Então a gente precisa, né, de empresas aí, supermercados, sacolões, atacadistas, pequenas indústrias que possam doar mais. Como consumidor, também é importante para todo mundo. A gente gosta de saber, né, quando uma marca, quando uma empresa, ela tem essa preocupação. Então, associar aí, né, a imagem de um supermercado, de um restaurante, a essa doação também traz esse benefício. Mas o trabalho do Mesa, ele é emergencial. Nunca vai conseguir atingir a todos. Então, é muito importante para que a gente, de fato, consiga resolver esse problema da fome, além de iniciativas como a nossa e iniciativas da sociedade civil, o importante mesmo é que a gente tenha políticas públicas para que, dessa forma, essa alimentação segura seja garantida para toda a população.
Jefferson, você atua na Oxfam, que é uma organização que trabalha para combater a fome no mundo. E agora, recentemente, vocês assinaram um pacto nacional contra a fome, onde tem 10 medidas que são prioritárias para que a gente acabe com a fome aqui no Brasil. Você pode falar um pouco dessas medidas para a gente? Então, sim, claro. Vários pontos já apareceram na nossa conversa. Acho que também mostra que a gente está bastante alinhado com relação a esse diagnóstico, né, e as soluções a respeito do tema. Dentre as medidas está um pouco uma resposta à queda do rendimento da população. Então, é importante que a gente tenha políticas públicas fortes que possam, por exemplo, ter valorização real do salário mínimo. A gente sabe a parcela da população que recebe um salário mínimo, e você aumentando o salário mínimo de forma real, você vai beneficiar principalmente quem é mais pobre. Medidas como, por exemplo, a própria reforma tributária. Então, é importante que a gente faça esse rearranjo na carga tributária, reduzindo os impostos sobre consumo e aumentando o imposto sobre renda, para fazer, inclusive, com que o Estado tenha mais recursos para financiar políticas públicas. E uma agenda também de retomada das políticas públicas que foram desmontadas. Então, por exemplo, o Sistema Nacional, né, de Segurança Alimentar, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foram desmantelados a partir de 2019, né, é importante que eles sejam restabelecidos, e programas também importantes como o anterior programa de aquisição de alimentos, que a gente tem diversas informações que ele também tem sido desfinanciado nos últimos tempos, um programa que chegou a ter mais de 500 milhões de reais de orçamento em 2012, até maio desse ano tinha menos de 60 mil reais de orçamento. Quer dizer, era um programa que justamente financiava a aquisição de alimentos de agricultura familiar, que nesse contexto de aumento da fome e aumento da crise sanitária, a gente tem o Estado reduzindo os recursos para esse tipo de programa. Então, essas são algumas das medidas desse conjunto de 10 medidas que a Oxfam Brasil e outras organizações propuseram e assinaram. Se comprometeram e assinaram, né? Bela, eu fico aqui pensando, você é chefe de cozinha, atua com essa alquimia dos alimentos, além de ser ativista e de se posicionar politicamente com relação às desigualdades do Brasil. Como é que é para você falar de comida, falar de substituição de alimentos, de alimentação saudável, num momento em que essa grande parte da população tem passado fome? Pois é, eu me sinto muito responsável quando falo sobre alimentação saudável e eu tenho total consciência de que isso não é uma possibilidade para todos. Então, inclusive, por causa disso, eu me interessei muito mais pela forma como a gente consegue, como sociedade, fazer com que a comida seja acessível para todo mundo. Então, a democratização da alimentação saudável se tornou uma pauta no meu trabalho. E eu entendi que sem políticas públicas a gente não consegue, porque é muito importante a gente retirar o peso do indivíduo, né? Muito importante isso, porque senão vira quase que uma positividade tóxica, sabe? Você falar, como foi mostrado no VT, não dá para eu falar para uma família, uma mãe, né, melhorar a alimentação, sendo que ela não tem nenhuma condição, né, para isso, nenhuma rede de apoio para isso. A sociedade não ajuda a tornar a alimentação saudável. E aí existem realmente políticas públicas que foram desmanteladas, mas outras que precisam ser, né, propostas para que a gente consiga avançar nisso, como, por exemplo, a redução do acesso a esses alimentos. Eu sou a favor da taxação de alimentos ultraprocessados, que é uma coisa que tem é polêmico, mas eu sou a favor, e sou a favor também da gente limitar o acesso, como, por exemplo, não deixar que alimentos ultraprocessados sejam vendidos ou oferecidos em escolas, em hospitais, em creches e por aí vai. Mas a gente precisa de um sistema, né, que apoie. A gente vai taxar ultraprocessado? Então, a gente precisa investir, a gente precisa priorizar, né, os alimentos in natura. Como que a gente vai fazer isso? Não é deixar tudo mais caro. E a gente ainda vai falar muito sobre a qualidade da alimentação aqui no Brasil, só que depois do intervalo. Eu volto rapidinho. Já que o assunto de hoje é a qualidade da alimentação do brasileiro, eu quero te dar um número: 562.
Essa é a quantidade de novos agrotóxicos que o governo federal liberou para se usar no Brasil e só no ano passado. Esses produtos oferecem risco tanto para os agricultores como para quem consome os alimentos. E isso sem falar no meio ambiente. Para reduzir os danos, a startup em química trabalha em uma solução que retira os agrotóxicos e metais pesados da comida que nós consumimos. No dia a dia, eles são muito utilizados, sim, nas plantações, na agricultura. Os benefícios, na verdade, eles são para quem não quer ter a perda dos alimentos pelas pragas. Então, instituiu-se a prática da utilização dos agroquímicos. O que acontece é que eles causam muitos malefícios, porque a sua composição tem muitos elementos que causam, sim, os malefícios ao nosso corpo. Quem utiliza pode ter desde pequenas irritações até evoluções para um câncer de pele, por exemplo. E para quem consome, a gente tem tanto problema de fígado, por exemplo, quem tem às vezes dor de cabeça muito constante pode estar associado a alguns dos elementos que são desses agroquímicos. Tem impacto para o meio ambiente, porque aí a gente está falando de concentração dessa carga dos agroquímicos e dos metais pesados, que é muito importante também falar dos metais pesados, que são derivados da má utilização de fertilizantes no solo. Os metais pesados e os componentes dos agroquímicos, eles ficam no solo. E eles acabam ficando até que o solo acaba ficando inutilizável. E aí eu comecei a pesquisar e cheguei numa solução que ela ajuda a eliminar os metais pesados e os agroquímicos de frutas, verduras e legumes. Já que a população, principalmente a população mais pobre do Brasil, não tem acesso a um alimento orgânico, o que a gente pode fazer agora para minimizar esses danos? E foi isso que eu pensei quando eu criei o produto Puribom. De pesquisas de laboratório que foram feitas, ele elimina até 80% dos metais pesados e agroquímicos. Então aqui no Puribom a gente tem substâncias que vão meio que colocar numa bolha esse metal pesado, essas substâncias que causam malefício. A ideia é que seja um produto a um custo baixo, então a previsão é final de 2023 conseguir colocar esse produto à venda e aí conseguir manter a saúde minimamente mais protegida dessas substâncias que vêm dos agroquímicos. E é às margens do Rio Tietê, na zona leste de São Paulo, que um coletivo atua na produção de alimentação saudável e natural. É o Mulheres do Gal, grupo de agricultura urbana que trabalha com paixão para abastecer a comunidade com produtos orgânicos. As Mulheres do Gal é um grupo de agricultura urbana que temos um espaço aqui em São Miguel Paulista e onde plantamos orgânicos. O coletivo Mulheres do Gal é formado por 9 mulheres. Mulheres nordestinas que moram aqui na nossa comunidade mesmo e compõem o nosso coletivo. A gente planta hortaliças, punks, tem muitas frutíferas também. A gente também tem a ecogastronomia, que a gente usa nossos temperos, as punks, as flores, para fazer os produtos agroecológicos. O alimento orgânico não tem nem um pinguinho de agrotóxico, né? Ele é plantado com todo carinho, todo amor. Passa a mão e cheira para você ver. É orégano isso. E vai comprar uns gainhos desse por aí, a gente não sabe se ele é orgânico, se não tem veneno. Aqui não, aqui é tudo natural. Olha que isso, que maravilha. Eu sempre tive um olhar muito de carinho para a natureza e por aquilo que eles plantavam e era o pão de cada dia nosso. Para plantar, viu? Tem que germinar também ou pode jogar só na terra? Nada germina, que tudo é no solo. Pode deixar. Então. Olha que generosa. Dona Helena, informações riquíssimas aqui.
faz com amor, a gente não sente nem o peso da enxada, nem o peso de um carrinho de terra, sabe? Meu sonho pessoal, que cada lugar tem um cantinho desse, um cultivo de hortaliças orgânicas para estar abastecendo as escolas, as creches e para estar mostrando para a nova geração que a comida a gente não só encontra nos mercados, mas sim que é possível se plantar e colher do seu próprio alimento. Para fazer qualquer outro trabalho eu abro mão porque eu não... A terra para mim é tudo. E eu amo trabalhar com a terra. Eu amo trabalhar. Eu não importo que as minhas unhas estão tudo curtinha, feinha, sabe? Eu não importo. Não importo. Aqui, ó, como é que tá a situação das minhas unhas. Esse espaço aqui para mim é meu paraíso, é um encanto, meu reino encantado. Nossa, que linda essa matéria, né? Elas falam ali de uma sementinha que planta, mas na verdade é um projeto que acaba atendendo um grupo grande de pessoas e transforma ali aquela comunidade no entorno. Bela, enquanto a gente assistia a matéria, eu fiquei aqui elaborando que o ideal seria a gente ter uma realidade onde a gente não utilizasse os metais pesados e o agrotóxico. Mas o que pode representar para a população ter acesso a um produto de baixo custo que possa tirar esses produtos que fazem tão mal à nossa saúde dos alimentos? Eu acho que isso enfatiza uma lógica que precisa ser mudada na nossa sociedade, que é a gente, né, provoca o mal, chega com remédio, a solução para poder, porque coloca o veneno e aí produz um produto que a população tem que comprar, né, por mais que seja de baixo custo, né, tem um planejamento, né, financeiro, é mais uma coisa. Então você compra o produto com veneno e o produto para tirar o veneno, mas é uma solução emergencial. Eu enxergo completamente o valor disso, inclusive para as pessoas que não têm acesso a produtos orgânicos, como ela mesma colocou. Mas a gente precisa mudar essa lógica, né, na nossa sociedade e entender que sim, dá para produzir comida para toda a população de maneira orgânica e agroecológica. Esse mito de que não dá para alimentar um mundo, né, com orgânico precisa ser desbancado, porque sim, há possibilidade. Inclusive, a gente vê o exemplo do Brasil, né, que é um país super produtor de alimentos e tem, né, 33 milhões de pessoas passando fome. Né? Jefferson, teve um determinado momento que a Bela falou da questão da tributação dos alimentos de monocultura que acabam abastecendo as indústrias de alimentos superprocessados, né? E aí eu fiquei aqui pensando, por que custa tão caro a gente se alimentar numa feira, por exemplo, com alimentos orgânicos? Bom, acho que toda essa questão do debate tributário relacionado, você tem múltiplas frentes, né? A Bela mencionou muito bem o debate a respeito da tributação desses produtos de exportação. É importante mencionar que a baixíssima tributação de produtos estão sendo exportados, então, para quem produz, é muito vantajoso ele vender no exterior, que ele vai ganhar em dólar, do que vender no âmbito interno. Há uma cadeia também de incentivo para os ultraprocessados, né? Então, há incentivos tributários para processar o alimento ao invés de vender ele in natura. Então, isso faz... O alimento é mais barato porque ele está tendo incentivo financeiro para ser processado. E acho que uma coisa muito importante que a gente viu na conversa que foi exibida é um pouco esse debate de como essas tecnologias sociais, né, a gente vê o nosso povo dando a resposta que o Estado não consegue dar, isso de produzir o alimento localmente, e como a gente vê, por exemplo, nas próprias escolas, ao invés de políticas para incentivar que as escolas locais consumam esses produtos que estão sendo produzidos ali, né? A gente tem os incentivos, esses múltiplos incentivos para a indústria dos ultraprocessados, fazendo que as escolas recebam, enfim, bolacha, esses tipos de produtos. Então não tem lógica, né? Você está pegando um alimento que está sendo produzido numa região, por exemplo, Zona Franca de Manaus, que tem um incentivo tributário, quando tem pessoas no local produzindo alimentos sem agrotóxicos, né? Que seria até... Que poderiam atender a essa comunidade, né? Até a logística mais simples, né? Mas, enfim, os mecanismos que possibilitam auxiliar esse tipo de política, como a Bela muito bem mencionou, têm sido desmontados, infelizmente.
E o Gastronomia Periférica, um negócio social que oferece curso de profissionalização gratuito para o povo periférico. E, recentemente, o projeto inaugurou o restaurante da Quebrada, que fica na Vila Madalena, zona oeste aqui de São Paulo. O espaço trabalha com um cardápio sustentável e vegano e emprega profissionais formados no próprio curso. A gastronomia periférica ela é um negócio social. Então a gastronomia periférica ela começa como uma escola de gastronomia dentro das quebradas, que já não é convencional, você não tem escola de gastronomia dentro das quebradas. O nosso principal coração é a escola e agora o restaurante ele é uma extensão, porque ele é a vivência prática de tudo isso, né? De uma bandeira, de uma metodologia, do jeito que a gente acredita, então, mulheres tocando uma cozinha, mulheres pretas periféricas ocupando espaços que antes elas achavam que não era para elas. Da Quebrada hoje ele é um restaurante escola, assim, ele recebe as nossas alunas pós-curso aqui e a supervisão de estágio é feita por uma aluna, inclusive, que é a Simone, que foi da nossa primeira turma da gastronomia periférica, tá ligado? Aqui dentro do restaurante hoje, que é o da Quebrada, a gente tem uma cozinha vegana, orgânica e sustentável. É um restaurante escola, então o meu principal trabalho aqui é acompanhar as nossas estagiárias. Hoje o nosso grupo é formado inteiramente por mulheres pretas da periferia. Então quando a gente dá essa possibilidade para essa mulher desenvolver um bom trabalho, de ter um salário justo, é muito gratificante pra gente. A gente vai usar talos, a gente vai usar folha, bolinhos de talos e folha. Várias coisas que vocês podem fazer com coisas que iriam pro lixo. A gastronomia periférica, cara, ela sempre trabalha, né, na premissa de aproveitamento total dos alimentos, na premissa de não desperdício. Essa discussão nunca saiu da Quebrada, irmão. A gente nunca comeu carne todos os dias. É impossível você comer carne todos os dias na Quebrada, financeiramente falando. Então, trazer algo que tem origem animal para um lugar como esse também é uma provocação. Também é você falar, pô, o que você faz com o ramo da cenoura? O que você faz com o talo da salsinha? O que você faz com a semente? Né? Então, isso é uma premissa da gastronomia periférica. Aqui, há 2 semanas abertos, ali, testando, que é um soft open, a gente está escutando as pessoas dizerem, tipo, pô, não sabia que comida sem carne era tão gostosa assim. Pô, mas aí o da Quebrada é um restaurante que tá na Vila Madalena. Sim, mano, a gente já ocupava a Vila Madalena. Só não era protagonista nela. Então a gente coloca esse restaurante e essas pessoas todas como protagonista dentro desse processo. Porque a gente já trabalha na Vila Madalena, né? A gente já transporta as coisas pra Vila Madalena. A gente já limpa a Vila Madalena, tá ligado? E por que não ser protagonista desse lugar? E outra, cara, é um preço que a gente consegue ter acessível pra quem trampa aqui, tá ligado? É isso aí, salve o pessoal do Gastronomia Periférica. Depois do intervalo, tem mais, ainda não acabou. Estação Livre de volta, falando sobre a alimentação do brasileiro e recebendo aqui o Jefferson Nascimento e a Bela Gil. Um prato de comida por R$1. Esse é o projeto Bom Prato, que é a salvação para muita gente em situação vulnerável na cidade de São Paulo, que tem a chance de fazer as 3 refeições do dia por um precinho acessível. O programa do governo do estado, criado no ano de 2000, serve diariamente 126 mil refeições. Bom Prato funciona da seguinte forma: das 7 horas da manhã é servido café até às 9. Às 10h30 a gente abre o salão, que é servido o almoço até às 14 horas. Das 17 às 18 a gente serve a janta. Aposentei, tem 2 anos que eu me aposentei, mas independente disso eu sempre comi aqui no Bom Prato. É um dia sim, um dia não, só não como feijoada não como. Todo dia, de segunda a sexta. Café da manhã, leite, café, pão com requeijão e uma fruta. No almoço de quarta-feira é feijoada, tem a proteína, uma fruta. Na janta é servido uma proteína, fruta. Tem todos os ingredientes que a gente precisa no dia a dia. O cardápio é desenvolvido, sim, por uma equipe de nutricionistas que se preocupa com o balanceamento nutricional das refeições. E dentro dessa refeição, há a quantidade necessária de carboidrato, proteína, lipídio e sódio. O
público que procura o Bom Prato é moradores em situação de rua, porém, antes da pandemia, eles eram, em maioria, pós-pandemia, teve uma frequência maior, não só de moradores de rua, sim pessoas que moram na região, pessoas que trabalham, vêm aqui, idosos, crianças, familiares. A comida do Bom Prato é muito boa. A comida é boa, é bem limpinha, não tem que reclamar. Já houve um fato na fila das pessoas que não têm R$1 para comer, 50 centavos para tomar um café, as pessoas se solidarizam, se doam para ajudar o próximo. Então o Bom Prato está de portas abertas para atingir todos os públicos. Com R$1, em nenhum lugar no mundo eu comeria. Ia começar um docinho aí na rua, uma bala, ia embora, uma balinha. Se não tivesse o Bom Prato, eu ia passar fome, frio. Com R$1 você não consegue comprar nenhum pãozinho. E com R$1 aqui no Bom Prato você consegue comer bem e fartura. Por causa que se você quiser mais, eles colocam num prato. Aumenta a raiva em mim sim, pelo que penso, creio e vejo aqui. Até o louquinho não se despediu de mim, deixou sozinho. Parte do canão Deus levou. Um dia desses ele mesmo falou pra mim: país da fome, no fundo de uma cela pensa um homem. Bela, Jefferson, a gente conhece o raio-x do Brasil. A nossa reportagem mostrou muito bem que fome no país tem CEP e tem cor. Eu queria saber de vocês, olhando para um futuro possível, de uma mudança dessa situação, o que vocês acreditam que a gente poderia fazer, começando pela Bela? Bom, eu gosto sempre de pensar junto, né, da onde vem a nossa comida. E a nossa comida, ela vem da terra. Então, fica muito difícil a gente pensar na democratização de uma alimentação saudável sem pensar na democratização do acesso à terra. E uma produção também que mantenha a terra saudável, porque um solo exaurido, um solo envenenado, não consegue produzir comida saudável. Então, eu acho que vale muito a pena a gente trazer para a pauta da alimentação saudável a importância da reforma agrária. Jefferson? Perfeito esse ponto que a Bela traz também. É um dos pontos que está naqueles 10 pontos que mencionamos anteriormente, né? A importância do direito à terra, né? E de a gente pensar justamente onde vem o alimento e aquilo que está sendo colocado, né, na terra. Eu acho que falamos um pouquinho disso ao longo da nossa conversa, mas eu queria ressaltar mais uma vez, e acho que o Bom Prato é um exemplo, né, da importância de políticas públicas. Em um determinado momento eu falo, não, você não consegue comprar nada com R$1, né, mas a política ela continuou e ela tem esse aspecto de atingir justamente quem está precisando mais nesse momento, que não é apenas a população em situação de rua, como foi muito bem mencionado. Diversas famílias que não têm outra forma de se alimentar e recorrem. E aí eu trago também um dado também para fechar essa importância da política pública. Os dados que a Rede Pensando traz a respeito da fome no Brasil também destacam o fato de que mais de 30% dos domicílios do Brasil com crianças até 10 anos estão em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Então, a gente pensa também nas condições do futuro que a gente vai ter para o nosso país. O fato de que mais de 1/3 dos domicílios que tem uma criança até 10 anos está numa situação de dificuldade de acesso a alimentos. Então, é importante a gente pensar em financiar políticas como o Bom Prato e outras políticas públicas para o futuro. Jefferson, Bela, quero agradecer vocês por essa discussão tão rica, por a gente ter ajudado a elucidar um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante que a gente traga aqui para as pessoas, para que elas tenham uma real noção do que acontece no nosso país. Nós sabemos, gente, que para acabar com a fome é urgente, urgentíssimo que políticas públicas sejam implantadas. Mas a gente também sabe que se não fosse o esforço de movimentos e de organizações aqui da sociedade civil, o problema seria muito maior. Acompanhe a gente nas redes sociais para ver o nosso conteúdo. Semana que vem a gente volta. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome